Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Direito Médico e da Saúde. E como vocês perceberam, este semestre eu estou falando apenas sobre direito da saúde. A partir do ano que vem, nós vamos começar então a falar sobre direito médico. E o tema da nossa aula, do nosso encontro de hoje, é uma análise da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. E antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a todos a vendagem do meu livro Prática de Processo Civil, Prática Forense em Direito Processual Civil. O livro realmente teve uma boa aceitação. Ano que vem eu vou publicar outros livros e quero convidá-los para vocês me acompanharem também no Instagram, @prof.joseval.viana. E quero fazer um convite para vocês participarem do curso Ações de Judiciais contra Planos de Saúde, que eu lancei agora no dia 14 de 11 de 2023. Tem lá o lançamento no Instagram, no @prof.joseval.viana, mas eu coloquei um link aqui de inscrição nessa aula. Né? São 10 ações judiciais que eu selecionei, as principais 10 ações judiciais contra planos de saúde. Redigi um e-book com a teoria e também com modelos de peças processuais, e vou gravar mais cinco aulas, 5 videoaulas que são bônus também, então totalizarão aí, né, o curso já está pronto, são 15 aulas e eu tenho certeza de que você vai gostar. Clique aqui nas informações, tem os valores do curso, o investimento, tem a explicação, tenho certeza de que você vai poder alavancar a sua carreira na área de direito da saúde, ou como nós falamos, na área de direito suplementar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo que a súmula 608 do STJ definiu que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de planos de saúde. Vamos então à súmula. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, exceto, salvo, os administrados por entidades de autogestão. Então, para eu poder compreender essa súmula, eu tenho que ter a noção do que é o Código de Defesa do Consumidor, o conceito do que são contratos de planos de saúde e entender também que eu não tenho só o plano de autogestão. Eu tenho o plano de saúde individual e familiar, o plano de saúde coletivo e o plano de saúde coletivo empresarial. Muito bem. E, a partir daí, o que significa essa análise da súmula 608 do STJ no aspecto prático? Significa que, quando você estiver diante de uma análise contratual, de um contrato de plano de saúde, e aquele contrato de plano de saúde for de autogestão, os contratos estão escritos, que são planos de saúde de autogestão, plano de saúde empresarial. Você, no plano de saúde de autogestão, você não vai analisar as cláusulas contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Plano individual, plano familiar, plano coletivo, plano empresarial, sim, mas o plano de autogestão, não. O Código de Defesa do Consumidor, então nós precisamos ter uma visão do que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor reúne as diretrizes que norteiam as relações de consumo entre consumidor e fornecedor. Por isso que ele dispõe, né, a súmula 608 do STJ, dispõe nessa primeira parte que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Então eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando a súmula 608 dispõe que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor na análise das cláusulas contratuais, basicamente eu preciso ter aí em mente 3 pontos importantes, que são ali com o artigo 6º do CDC, que dispõe quais são os direitos básicos do consumidor. Eu tenho também o artigo 39, que vai dispor as práticas abusivas do fornecedor. E o artigo 51, quais são as cláusulas nulas que pode acontecer no contrato. Agora,
preste bem atenção no que eu vou falar. Nós não entramos com ação judicial para discutir contrato de plano de saúde. Nós entramos com ação judicial para discutir as cláusulas que podem ser nulas de pleno direito, conforme está o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Veja aí que o artigo 51 fala de cláusula nula, não de contrato nulo. Muito bem. Então, a gente já sabe que esse contrato de plano de saúde é um instrumento assinado pelo beneficiário do plano de saúde e pela operadora do plano de saúde. Então, nesse contrato, eu tenho as obrigações do beneficiário e da operadora. O beneficiário é obrigado a pagar as quantias, então tem uma obrigação de quantia certa, né? Então, ele foi lá, contratou o valor da mensalidade, ele tem aquele valor que ele tem que pagar mensalmente. Muito bem. E qual é a obrigação da operadora de plano de saúde? Qual é a obrigação da fornecedora ou do fornecedor? É a cobertura contratual. A cobertura contratual da assistência à saúde. Cobertura contratual de tratamento e medicamento, que é a função social do contrato. Qual é a função social do contrato de plano de saúde? É a assistência à saúde. Muito bem. Nesse caso, a relação estabelecida entre o beneficiário do plano de saúde, a operadora do plano de saúde, o hospital e o médico particular é regido pelo CDC. Então, professor, esse contrato de plano de saúde em que eu tenho a operadora, o hospital e o médico particular são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Não se esqueça que até aqui eu estou falando dos contratos individuais, familiares, empresariais e coletivos. Se você não assistiu a essas aulas, faça uma revisão que eu tenho aí, né, aqui no canal, aulas que tratam e definem quais são esses tipos de contratos que nós temos nesta relação de consumo. Muito bem. E aí, voltando aqui, em outras palavras, as cláusulas contratuais dos planos de saúde devem respeitar os direitos básicos do consumidor, artigo 6º do CDC, evitar práticas abusivas, artigo 39, e, por fim, o contrato não pode ter cláusulas abusivas. Então, o que essa súmula está dizendo é que, ao analisar o contrato de plano de saúde, eu preciso efetivamente observar se essas cláusulas contratuais, esse contrato é um contrato de adesão, porque ele já está pronto, o beneficiário do plano de saúde, o titular do plano de saúde, se submete às regras desse contrato, então esse contrato já está pronto, então ele adere, né? Daí vem a expressão contrato de adesão, ele adere a esse contrato, ele simplesmente assina esse contrato e se submete àquelas cláusulas que já estavam prontas. Por isso que o artigo 5º, artigo 5º, inciso 5º, se não me falha a memória, do Código de Defesa do Consumidor, vai dispor das modificações das cláusulas contratuais. Eu posso modificar essas cláusulas contratuais? Posso modificar essas cláusulas contratuais, porque quando o beneficiário assinou aquele contrato, aquela cláusula já era nula. Então, eu posso sim propor ações judiciais para modificar as cláusulas contratuais ou mesmo requerer a nulidade daquelas cláusulas contratuais, por se tratar de um contrato de adesão. Mas presta bem atenção, não é só porque se trata de um contrato de adesão é que ele é reputado, por exemplo, as suas cláusulas são leoninas, as suas cláusulas são abusivas. Há contratos que, embora sejam de adesão, respeitam os artigos 6º, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Caso o contrato de plano de saúde esteja em desarmonia com o CDC, as cláusulas podem ser modificadas ou declaradas nulas de pleno direito. Muito bem.
Note-se que se submetem ao Código de Defesa do Consumidor os seguintes contratos: individuais, familiares, coletivos e empresariais, quando o colaborador propõe ação judicial por negativa de tratamento. Ele tem um contrato, que na verdade foi ele aderiu ao contrato empresarial, porque ele trabalha naquela empresa. Aquela empresa, então, ofereceu um contrato de plano de saúde para ele e houve uma negativa de tratamento. Esse beneficiário, ao propor a ação judicial contra a operadora do plano de saúde, embora a relação jurídica estabelecida é entre a empresa e a operadora, mas esse beneficiário, esse trabalhador, é beneficiário direto dessa prestação de serviço, ele tem autonomia para propor a ação judicial para discutir a ilegalidade daquela cláusula, por exemplo, que limita ou que não aceita a cobertura, exclui a cobertura daquele beneficiário, daquele dependente. Então, nesta relação, eu estou diante de uma relação de consumo. A súmula 608 do STJ explica que não se aplica o Código de Defesa aos planos de saúde de autogestão. E a pergunta é: por que, professor, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão? Por uma questão muito fácil. Os planos de saúde de autogestão é uma modalidade em que a empresa organiza, administra, isenta de lucratividade. Olha, vou repetir aqui. É uma modalidade de empresa que ela organiza, administra a assistência à saúde dos seus funcionários. Mas ela é o quê? Ela é isenta de lucratividade. Ela não está, essa operadora de plano de saúde não está no mercado. Quem não for empregado da empresa não tem acesso ao plano de saúde. Exemplo, Caixa Assistencial dos Funcionários do Banco do Brasil. Só pode ter acesso ao plano de saúde os funcionários que são do Banco do Brasil. Então, esse é um tipo de empresa, de operadora de plano de saúde de autogestão. Muito bem. Quando houver demanda judicial com um plano, contra um plano de autogestão, a base legal será a Constituição Federal, o Código Civil e a Lei 9656 de 98. Então, eu não vou utilizar aqui o Código de Defesa do Consumidor. Professor, e se for um plano individual ou familiar? Além da Constituição, do Código Civil, da Lei 9656 de 98, eu também vou fundamentar com base no Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, seguindo aqui. Esses planos obtêm lucratividade e não prestam serviços no mercado de consumo. Tá? Esses planos não obtêm lucratividade e não prestam serviços no mercado de consumo. Então, não são remunerados. O que é o serviço, a característica de um serviço? Estou falando do plano de autogestão. É a remuneração. O artigo 3º, parágrafo 2º do CDC dispõe o seguinte: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitário, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês é que o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, o plano de autogestão não tem lucratividade. Ele não está no mercado de consumo. Ele está restrito àqueles trabalhadores. Então, veja, eu coloquei aqui uma observação, pois, atenção, ações judiciais contra hospitais públicos pela má prestação de serviço não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porque não há remuneração. Nesse caso, aplicam-se apenas a Constituição Federal e o Código Civil. Percebeu? Então, se houver, por exemplo, uma negligência médica de um médico de hospital público,
ou uma má prestação de serviço público, e eu vou discutir isso em juízo, eu também não uso o Código de Defesa do Consumidor. Não vou usar o Código de Defesa do Consumidor para discutir questões que envolvem planos de saúde de autogestão e também não vou usar o Código de Defesa do Consumidor para demandar contra serviços públicos relacionados com a saúde. E aí eu finalizo trazendo aqui essa decisão. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial, ação condenatória, decisão monocrática que deu parcial provimento ao reclamo, insurgência do requerido. O Código de Defesa do Consumidor somente não se aplica ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, situação que não ocorre no presente caso. E se você fizer pesquisa, você vai ver também que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos hospitais públicos. Faça uma pesquisa no STJ ou no Tribunal de Justiça do seu estado e você vai verificar que o posicionamento é o mesmo. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, faça inscrição no curso Ações Judiciais contra Planos de Saúde. Estou deixando o link aqui embaixo e eu tenho certeza de que vai ajudar a alavancar a sua advocacia. Grande abraço e até nosso próximo encontro.